Bom dia. Jó capítulo 18. Livro de Jó capítulo 18. Então Bildade, o suíta, respondeu: até quando continuarás falando? Pensa bem, procede com sensatez, e então poderemos dialogar. Porque somos considerados como os animais e somos ignorantes segundo o vosso entendimento. Ó tu que te consomes na tua própria ira, por acaso a terra será abandonada por tua causa? Será a rocha removida do teu lugar? A lâmpada do maldoso e injusto se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurecerá, e a lâmpada que resplandece sobre a sua vida se apagará. Ora, se seus passos antes firmes e determinados se reduzirão e o teu próprio juízo o destruirá. Porquanto seus próprios pés o conduzirão às armadilhas e trôpego cairá nas redes à sua volta. A armadilha apanha pelo calcanhar e o laço aprende com firmeza. A corda maliciosa está oculta armada em seu caminho exatamente por onde seus pés deverão passar. Ameaças de todas partes o deixam apavorado, elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para despencar sobre ele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo todo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da segurança de sua morada e o levam à força à presença do rei dos terrores. O fogo habita na tenda dele, e nada do que possuía permanece. Enxofre ardente se espalha sobre a sua casa. O perverso é como árvore seca, suas raízes apodrecem sobre a terra e seus ramos murcham em cima. O seu nome e a sua história desaparecerão da terra, e nas praças não mais se falará dos teus feitos. Ele será expulso da luz e do mundo dos vivos para a escuridão dos mortos. Não deixará filhos nem netos, nenhum descendente seu lhe restará nas moradas. Os habitantes do ocidente apavoram-se, do oriente ficam atônitos de medo com as notícias sobre a sua ruína. Em verdade, essa é a habitação do ímpio, essa é a situação daquele que não conhece a Deus. Esse Bildade, que supostamente é amigo de Jó, que juntamente com os outros veio com a função, com o objetivo de consolar diante das aflições, mas na verdade está o acusando. Nós vemos que ele fala do que ele não conhece, ele fala do que ele não sabe, ele constantemente está acusando Jó. E em vez de trazer uma palavra de incentivo, de consolo, ele traz palavra de destruição. Vemos que ele fala sobre a doença mortal, Jó fala que é uma doença mortal, está espalhando pelo seu corpo está apodrecendo, seus braços e pernas apodrecem. Chama Jó de um homem irado, ranzinza. Fala sobre a morte dos seus filhos, fala que ele não vai deixar herdeiro nenhum, herança nenhuma. Ele fala sobre o patrimônio de Jó, que Jó tudo perdeu, mas ele principalmente fala que Jó está em pecado grave contra Deus, é um homem irado, é um homem ranzinza e tudo mais. Só que não é verdade. Não é verdade. Nós ouvimos o próprio Deus falar no início que Jó era um homem justo e honrado, era um homem correto. Então este que queria se justificar, ele está na verdade acusando, ele está trazendo palavras destruidoras. Por isso nós sempre devemos pensar bem antes de abrirmos as nossas bocas, antes de falar, porque às vezes nós acabamos falando o que não devemos. Às vezes nós temos que ter uma boa intenção, mas o que nós fazemos
acaba sendo uma maneira de destruir as pessoas. Jó capítulo 19. Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com vossas críticas? Já me humilhaste 10 vezes, não os envergonhais de me maltratar? Se é verdade que cometi alguma falta ou erro que cometi, diz respeito somente a mim mesmo. Se vós de fato quereis vos envaidecer sobre a minha pessoa e usar contra mim a própria humilhação, sabeis, pois, que foi Deus que me provou e fez sofrer, envolvendo-me em suas redes. Jó se defende. Olha bem, o Jó está precisando se defender de amigos que supostamente vieram para consolar. Eles dizem que até quanto eles vão ficar me afligindo, até quanto eles vão ficar me atormentando. Por 10 vezes vocês me humilhaste. E se eu cometi, que erro que eu cometi, me mostre. Se eu cometi alguma coisa, eu vou ser prejudicado porque incomoda tanto vocês. Temos que saber como consolar, temos que saber como falar, porque às vezes nós até aproveitamos a situação. Quando nós vimos as pessoas caídas, nós gostamos de pisar em cima. Às vezes nós temos inveja das pessoas, as pessoas por ter uma boa família, um bom patrimônio, nós somos invejosos. E quando vemos estas pessoas em destruição com algum problema, nós nos vangloriamos. Não, porque andava errado, porque fazia aquilo, porque fazia aquilo outro, mas nós não temos certeza de nada. Então nós temos que pensar bem para não agir como estes amigos de Jó. Ele tinha perdido tudo. Patrimônio, os filhos, a família, perdido a saúde, tudo. E agora, para completar, estes supostos amigos dele que vieram para consolá-lo, o traz mais sofrimento, o traz acusações. Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não tenho como vencer os obstáculos. Cobriu-me de trevas as minhas veredas. Despiu-me de minha honra, retirou a coroa da minha cabeça. Quebrantou-me de todos os lados, tanto que estou a ponto de expirar sobre a terra. Despojou-me da esperança que alimentava, como que arranca uma simples planta do solo. Sua ira acendeu-se contra mim e agora me considera como inimigo. Junta suas tropas ou avança poderosamente, cercam-me e acampam-me ao redor da minha tenda. Ele levou os meus irmãos para longe de mim e os que me conhecem tornaram-me como estranhos para mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos se esquecem de mim. Os que me visitam também, as minhas servas, me consideram estrangeiro, não passo de um estranho aos seus olhos. Chamo meu próprio servo e sequer me responde. Vejo-me obrigado a suplicar-lhe ajuda. O meu hálito é intolerável para minha esposa, sou repugnante para os filhos da minha mãe. Até as crianças zombam de mim e acham graça do meu estado quando chego. Todos meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Aqueles mais íntimos, a quem amo, simplesmente voltaram-se contra mim. Estou reduzido a pele e ossos, e apenas minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Portanto, tende compaixão de mim, meus caros amigos. Tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus que me feriu. Já falei, gente, calma, tenha paciência, tenha calma. Olha o meu estado. Eu sou só pele e osso, o meu corpo todo está inflamado. Só as minhas gengivas que ainda não inflamou. Ainda. Sou desprezado por tudo. A minha esposa se afasta de mim porque o meu hálito, o meu corpo fede. Meus amigos, meus parentes, todos correram de mim. Até aquele que era meu empregado, correu. Fugiu, foi embora. E se eu precisar de alguma coisa, eu tenho que implorar um favor.
Os meus amigos me abandonaram, meus parentes me afastaram. Todos, eu fui abandonado por todos. E agora vocês não vêm me acusar? Tem misericórdia. Porque o que está acontecendo comigo foi por causa de Deus. E nós temos que saber que é somente Deus pode permitir que algum mal aconteça em nossas vidas. Somente Deus. E neste caso dele, nós sabemos que foi a permissão de Deus, realmente como a própria palavra nos mostra. Ele continua falando: porque me perseguis como Deus está procedendo? E mais, não vos fartais jamais de consumir a minha carne? A quem dera minhas palavras fossem escritas, se fossem todas gravadas em um livro histórico. Quisera eu elas fossem talhadas a ferro sobre o chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Olha que sabedoria de Jó. Olha que ele fala de ressurreição, ele fala de vida eterna. Eu sei, tudo isso está me passando, tudo que eu estou sofrendo. Queria que minhas palavras ficassem até gravadas, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que mesmo estando morto lá na pó, eu viverei novamente. Ele está falando de vida eterna, essa vida que todos nós caminhamos para lutar. E olha que ele está falando muitos anos antes de Jesus vir. Alguns estudiosos falam que esse livro de Jó foi escrito há aproximadamente 7 anos antes da vinda de Cristo. Então, olha a sabedoria dele. Ninguém nem imaginava sobre Cristo, e ele já falava. Contudo, eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a face de Deus e o verei com os meus próprios olhos. Eu, pessoalmente, não outra pessoa, o verá e me dirá como ele é. Oh, quão intenso é o desejo do meu coração por este dia. Eu falei: olha, eu sei. Depois que eu morrer, que a carne é que apodrecer, que a terra comer esta carne, esses ossos, tudo, eu sei que depois o Senhor vai me resgatar. Eu vou ver Deus pessoalmente. Não é ninguém que vai ver, vai me contar que viu, que esteve com o Senhor, mas eu vou estar com Deus. Eu vou viver, que o meu Redentor vive. Ah, que maravilha! Enquanto que seus amigos, para consolar, só estão ali, na verdade, o acusando o tempo todo, ele está falando: eu sei que meu Redentor, eu sei que pode passar aqui, estou a caminho, já perdi tudo. Ele já está esperando a morte, mas ele está esperando com a certeza de que encontrará o Senhor. Mas só que Deus é tão maravilhoso que nós veremos que Deus ainda dará muitos anos de vida ele na terra ainda, e de forma honrada e abundante. Jó capítulo 20. Então Zofar, o Naamatita, replicou: agita-se meu íntimo os meus pensamentos, e leva-me a voltar e dirigir a palavra, porquanto estou profundamente angustiado. Estou ouvindo a tua repreensão, que me atinge e insulta, contudo agora é minha vez de te responder. Não sabes que desde a antiguidade, desde que Adão, o primeiro posto sobre a terra, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um momento? Ainda que a sua arrogância atinja os céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele desaparecerá tão completamente como seu próprio excremento,
e quem o tenha visto questionará onde ele foi parar. Passará como um sonho e já não será achado, ele se dissipará como a visão da noite. Os olhos que o via já não verão, nem mesmo o seu lugar o contemplará outra vez. Seus filhos terão que indenizar os pobres, ele próprio com suas mãos terá que reconstruir suas posses. Seus olhos ainda cheios de vigor juvenil morrerão com ele no pó. Se a maldade tinha sabor doce em sua boca e ele a escondia debaixo da língua, ainda que a retenha na boca para saboreá-la. E ainda assim, esse manjar se corromperá em seu ventre, nas suas entranhas será como veneno de cobra. Vomitará as riquezas que engoliu, Deus fará o seu estômago lançá-la sobre a terra, sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora exterminarão. Não terá o prazer de contemplar os regatos, os ribeiros, os rios caudalosos que vertem mel e nata de leite. Terá que devolver tudo quanto deu sua vida de trabalho, sem desfrutar o que amealhou, sem poder se alegrar com os lucros conquistados. Porque destruiu as árvores, moradia, dignidade dos pobres, e se apropriou de casas que não construiu. Com toda certeza, sua cobiça não lhe trará paz e segurança, e o seu tesouro não conseguirá livrá-lo do mal. Nada mais lhe restou para devorar, sua aparente prosperidade não durará muito. Em meio às suas riquezas, a aflição consumirá, o poder aniquilador da desgraça o atingirá de uma vez por todas. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus liberará a fúria da sua justiça contra ele e sobre a vida dele despejará todo o conteúdo da ira divina. Se conseguisse desviar da arma de ferro o bronze da flecha de Deus, o alcançará e o atravessará. Ele ainda arrancará das suas costas a ponta reluzente, saindo do seu fígado a sombra e desespero cairão sobre ele. E densas trevas o guardarão, e momento de tragar todos os seus tesouros. Um fogo aceso por mãos humanas o exterminará e devorará o que restar em sua tenda. Os céus proclamarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. E naquele dia, quando a ira da justiça de Deus se derramar sobre essas pessoas impiedosas, todas as suas riquezas serão levadas como pelas águas avassaladoras de uma inundação súbita. Esse é o final que Deus tem preparado para os ímpios e maldosos de coração, e o destino é a herança designada por Deus para esta gentalha. Esse outro amigo de Jó, o Sofá, ele acusa novamente Jó. Ele vem falar como se fosse Jó, quase como um criminoso, falando que a riqueza de Jó se perdeu toda, que Deus tirou tudo dele, porque era adquirida de maneira injusta, que ele perdeu tudo porque ele era desonesto, que ele não socorria os pobres, mas ao contrário, ele não pagava salários justos. Ou seja, uma série de acusações contra Jó que são acusações mentirosas. São acusações mentirosas por que ele fez agora. E falando que que é normal ele perder toda a família, que Deus tira a família, tira o dinheiro, tira tudo, a saúde, em virtude do seu pecado. O que não é verdade, o que não foi o caso de Jó. Nós vemos logo no início, quando Deus fala que Jó era um homem íntegro, que era um homem bom. Nós vimos que todo o problema de Jó foi exatamente aquela falta de confiança plena em Deus, aquele medo. O problema dele foi um medo, a dúvida, mas o resto não. Começa no capítulo 1 que nós lemos. Dizia-se: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Então,
não existe esta base para esses amigos que Jó está acusando ele. Eles acusavam porque eles não sabiam explicar o porquê que tinha acontecido aquilo com Jó. Então é mais fácil nós criarmos teoria, acusarmos alguém, do que procurar entender realmente o que está acontecendo. Eles não sabiam. Então optaram por acusar Jó. Jó capítulo 21. Então tomou Jó a palavra e rogou: escutai-me, pois, atentamente minhas ponderações, e seja este o consolo a mim concedido da vossa parte. Permiti, portanto, que eu fale livremente, e quando tiver encerrada a minha tese, zombai à vontade da minha pessoa. Porventura minha queixa é em relação ao ser humano? Contudo, ainda que for, não teria eu motivos para perder a paciência? Olha, pois, para a minha pessoa, e ficai perplexo, pondo a mão sobre a vossa boca. Só de pensar sobre isso, fico aterrorizado, todo o meu corpo estremece. Afinal, por que vivem os maus e ímpios? Por que chegam à velhice e ainda se tornam mais poderosos? Eles têm a felicidade de ver os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Suas casas vivem em paz e segurança, absolutamente livre do medo. A vara da repreensão divina não os vem castigar. Seus touros jamais cessam de reproduzir, suas vacas dão crias de tempo em tempo sem nunca abortar. Sente-se à vontade para deixar que seus filhos corram como cabrito pelos montes, e todos põem a dançar. Cantam acompanhando a música de tamboril e da harpa, alegra-se ao som da flauta. Os ímpios desfrutam seu tempo de vida no conforto da prosperidade, e no tempo certo descem em paz ao Sheol, à sepultura. Jó está tentando dizer para ele da seguinte forma: olha, vocês vão agora me permitir eu falar, me escutem. Depois vocês podem zombar de mim, rir de mim o quanto quiser. Mas deixa eu falar pelo menos. Que é um prazer que eu tenho, a única liberdade que eu tenho de falar. Pelo menos isso. E ele respondendo ao Zofar, ele disse: olha, você está falando aí, mas interessante que os maus, os ímpios, os injustos vivem bem. Ganham dinheiro, ficam ricos, os seus filhos vivem em paz, cantam, se divertem, se alegram, tem de tudo, desfruta de uma boa vida, festa, com todo luxo, conforto. No tempo certo eles morrem e vão em paz. E é verdade. Nós vemos isso, o Zofar está acusando ele, não que Deus faz isso, mas nós temos que entender que nós vemos as pessoas do mundo, esse mundo profano, as pessoas viverem de uma forma nababesca, pessoas essas estão em pleno pecado, em erro, cometendo total injustiça. Nós vemos as pessoas viverem bem, e elas morrem, elas falecem, normal, sem nenhum problema. Isto porque o compromisso do Senhor não é com esse mundo, é a nossa vida, é vida eterna. Elas vivem aqui, podem viver bem, mas em compensação elas não terão vida. O que Jó antes estava mostrando, falou: não, meu Redentor vive. Você pode perder tudo aqui, mas eu sei para onde vou, eu vou ver Deus cara a cara. O colega dele está acusando, como se aqui tudo que nós tivéssemos aqui, a riqueza fosse bênção de Deus, Deus quisesse nos enriquecer o tempo todo, nos dá paz, e não é assim. Nós temos para onde ir. Essa aqui é a questão. Ainda assim declara ele: Deus, afasta-te de nós, deixa-nos, não temos o menor interesse em conhecer os teus princípios de vida. Quantas pessoas não sabem, falam: não quero conhecer Deus, não quero saber negócio de Deus, não. Quantos dizem isso? E vive de uma maneira totalmente contrária à palavra de Deus. Totalmente. Mas aí você não vê nada acontecer na vida deles. Ah, não, mas eles não querem saber de Deus, mas vivem bem.
Só que eles já são mortos espiritualmente. É isso que nós temos que entender. São pessoas que já morreram espiritualmente. Deus não tem compromisso. Deus ele não determinou que iria dar riqueza para quem quer que seja aqui. A promessa é que Jesus morreu. Não foi para me dar riqueza, dinheiro, casa, carro, nada não. Ele morreu por mim, por você, por todos nós, para nos dar vida. Vida eterna e vida em abundância. Afinal, que é o Deus Todo-Poderoso para que o sirvamos, que ganhe ou recompensa teremos se lhe fizermos orações? Entretanto, a prosperidade, a felicidade que possui, não depende deles, tampouco está seguro em suas mãos. Portanto, longe de mim o conselho dos ímpios. Ora, quantas vezes se vê apagar a lâmpada do ímpio e se contempla a sua morte? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles, ou que Deus, em sua ira justa, lhe envia dores e sofrimento? Quantas vezes ocorre que eles sejam levados de um lado para o outro como palha ao vento, ou um furacão que se arrebata com o pó da terra? Segundo o dito popular, Deus castiga nos filhos os pecados do pai. Ora, mas é o próprio pai faltoso que deveria pagar por seu erro, a fim de que aprendesse a lição. Portanto, que o pecador receba sua própria condenação, que seus olhos vejam sua ruína, que o próprio ímpio beba da ira do Todo-Poderoso. Afinal, se ele já está morto e nada sente, se já está no céu, o mundo dos mortos, que lhe importará que a sua família sofra? Ora, será possível que alguém possa acrescentar algum conhecimento ao Todo-Poderoso, que julgam também os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem abastados, com saúde e cheios de vigor. Outros, entretanto, nunca provaram um momento de alegria e morrem com o coração repleto de amargura. Todavia, um e outros jazem no pó e serão tomados e consumidos pelo verme da terra. Conheço muito bem os vossos pensamentos e as más intenções de me fazer justiça. Porquanto alegais, onde está a casa do príncipe, o grande homem? Onde está a morada do ímpio? Ora, nunca fizeste estas perguntas, viajante? Não aceitais o que disseram? Que o mal preservado no dia da destruição é poupado no dia da ira de Deus? Ninguém se levanta para os acusar das maldades que comete. Ninguém faz pagar pelos seus atos injustos. Ele é conduzido para a sepultura e vigia-lhe o túmulo. Para ele é macio o terreno do vale, assim como uma multidão inumerável precedeu. Portanto, como quereis oferecer-me consolo, se a vossa doutrina é falsa e nas vossas afirmações há mentira? Jó simplesmente acaba com eles, mostra, de acordo com a palavra de Deus, as intenções de Deus. Exato, ele já fala, escuta, como é que vocês querem me consolar que vocês não sabem o que vocês estão falando? Vocês não têm conhecimento do que vocês estão falando. Nós não podemos, estou cansado de falar, não podemos avaliar as pessoas pelo seu patrimônio e dizer que é a pessoa abençoada por Deus. Nós não podemos avaliar as pessoas dizendo por elas ter isso, ter aquilo, que são pessoas que Deus está cuidando, que Deus está abençoando. Pode ser que são pessoas que já sejam mortas espiritualmente. Assim como ele diz, tem quantas pessoas que falam, eu não quero conhecer Deus, eu não quero saber de Deus, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo, eu vou devolver dízimo, eu vou dar dízimo para a igreja, para pastor, eu não tenho tempo para estar orando, para estar rezando, eu não tenho tempo para ir à igreja, para a missa. São pessoas realmente que estão mortas espiritualmente. Por maior que seja o patrimônio, por melhor que se vivam a família dele bem e tenha saúde, mas são pessoas mortas espiritualmente. A bênção de Deus, a promessa de Deus é vida, vida e abundância, vida eterna. Não podemos confundir, não podemos misturar as coisas. Não é por alguém estar passando uma necessidade, passando por problema, que não são pessoas de Deus, são servos do Senhor. Devemos entender e compreender a palavra para não fazermos julgamentos errados, assim como esses amigos de Jó estavam fazendo.
temos que compreender bem a palavra de Deus. Nós lemos hoje concluímos o capítulo 21. Querendo Deus, amanhã nós iniciaremos o capítulo 22. As dúvidas, as respostas, tudo nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.